Oi, gente, meu nome é Steph e esse é meu canal Charme e Estilo. Estou de corte novo. Eu fiz esse corte aqui num vlog de ano novo, então se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição no card, aqui em cima. E hoje eu vou falar sobre todas as leituras que eu fiz em 2025, tá? Algumas, inclusive, estão no quadro que eu fiz aqui ano passado no canal, que foi Lendo Livro Hypados pra saber se são bons de verdade. E eu vou deixar a playlist também aqui no card, que eu nunca me lembro onde fica. Mas enfim, vamos começar? Eu estarei aqui, igual os Incas e os Maias, no papelzinho, porque meu Word não está abrindo, entendeu? Então, é isso. Vamos começar. Vou começar por janeiro, que eu comecei lendo É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, né? Que foi o livro, inclusive, que eu li, o primeiro livro desse quadro que eu falei, que é Lendo Livro Hypados pra saber se são bons de verdade. Vou ler a sinopse aqui pra vocês. É Assim Que Acaba, de Colleen Hoover, narra a história de Lily Bloom, que se muda para Boston, abre uma floricultura e se apaixona por Riley, um cirurgião charmoso, mas de comportamento abusivo. Enfrentando a complexidade de uma relação tóxica e o reaparecimento de seu primeiro amor, Atlas, Lily precisa encontrar força para quebrar o ciclo de violência doméstica e tomar decisões difíceis. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que eu achei desse livro, se vale ou se não vale a pena, é só ir na playlist do quadro que eu falei tudo direitinho. Eu dei 4 estrelas e meia, mas pensando agora, eu acho que eu daria 3,5 ou 4. Acho que 4,5 é demais, assim. Eu tava começando ainda, gente. Eu ainda tava começando a dar nota pra livro, porque eu não costumava fazer isso, né? Isso é coisa nova na minha existência. Enfim, que eu fiz um diário de leitura, né? Então, é isso. A sinopse, não, o gênero do livro, eu acabei esquecendo de escrever aqui, então vou ler aqui. O gênero é romance, ficção new adult, romance contemporâneo. Tá? É isso. Bom, e eu só li um livro em janeiro, então agora a gente vai pra fevereiro. Sim, eu demorei um tempo pra ler esse livro, gente. Eu demorei quanto tempo? Não, até que eu não demorei tanto assim, não. Eu demorei 13 dias só pra ler. O próximo que eu demorei mais, na verdade. Enfim, em fevereiro, eu comecei meu fevereiro com A Menina que Roubava Livros. Esse eu tenho aqui. E eu tinha até falado pra vocês uma vez que eu comecei a ler esse livro quando eu era criança, eu acho. Só que aqui atrás, tá vendo? Tá escrito, quando a morte conta uma história, você deve parar pra ler. Aí eu fiquei com medo e não li. Só que aí, depois de um tempo que lançou o livro não, a história, gente, o filme, pelo amor de Deus. O filme, eu assisti o filme, e aí eu achei legal, e eu pensei assim, eu gostei, né, do filme, e eu pensei, talvez o livro seja melhor, porque livros normalmente são bem melhores do que filmes, né, gente? Então, eu imaginei que fosse isso. A Menina que Roubava Livros é do, cadê? Marcos Zuzak, se eu não estiver errado. Essa aqui é a edição de 10 anos que eles fizeram. Onde está a sinopse desse livro, gente? Entre 1939 e 1943, Liesel Menger, não sei qual é esse nome, encontrou a morte 3 vezes. E saiu suficientemente viva das 3 ocasiões para que a própria, de tão impressionada, decidisse nos contar sua história. História que, nas palavras dirigidas ao leitor pela ceifadora de almas, no início de A Menina que Roubava Livros, é uma dentre a pequena legião que carrego, cada qual extraordinária por si só, cada qual uma tentativa que é um salto gigantesco de me provar que você e a sua existência humana valem a pena. Essa mesma conclusão nunca foi fácil para Liesel. Desde o início de sua vida na rua Himmel, não sei falar isso, numa área pobre de gente, essa letra tá horrível. Cidade desensabida, próxima a Munique. Gente, a letra é branca, tá vendo? De um fundo preto. Aí é horrível de ler. Ela precisou achar forma de se convencer do sentido de sua existência. Horas depois de ver seu irmão morrer no colo da mãe, a menina foi largada para sempre aos cuidados de Hans e Rosa Huberman, um pintor desempregado e uma dona de casa rabugenta. Ao entrar na nova casa, trazia escondido na mala um livro, o Manual do Coveiro. No momento de distração, o rapaz que enterrara seu irmão deixara cair na neve. Foi o primeiro dos vários livros que Liesel roubaria ao longo dos 4 anos seguintes. E foram esses livros que nortearam a vida de Liesel naquele momento, quando a Alemanha era transformada diariamente pela guerra, dando o trabalho dobrado à morte. O gosto de roubá-los deu à menina uma alcunha e uma ocupação. A sede de conhecimento deu-lhe um propósito. E as palavras que Liesel encontrou em suas páginas e destacou delas seriam mais tarde aplicadas ao contexto da sua própria vida. Sempre com a assistência de Hans, não sei, acordeonista, amador e amável. E Max Vanderburg, o judeu do porão, o amigo quase invisível de quem ela prometera jamais falar. Há outros personagens fundamentais na história de Liesel, como Rudy Steiner, seu melhor amigo e o namorado que ela nunca teve, ou a mulher do prefeito, sua melhor amiga, que ela demorou a perceber como tal. Alguns apenas passam por sua vida, outros a acompanham até que não lhe seja mais possível, outros estão mais perto do que parece. Mas só quem está ao seu lado por todas as quase 500 páginas de A Menina que Roubava Livros, só quem testemunha a dor e a poesia da época em que Liesel teve sua vida salva diariamente pelas palavras é a nossa narradora. Um dia todos irão conhecê-la, mas ter a sua história contada por ela é para poucos. Tem que valer a pena. O livro é muito bom, e a sinopse é gigantesca, eu acho que poderia ser bem menor. Mas enfim, o livro é ótimo, e eu dei quantas estrelas para esse livro? Eu dei 5 estrelas. Talvez, entre 4,5 e 5, acho que tá bom. O segundo livro que eu li, obviamente, né, a gente não podia ser outro, senão O Último Natal, o meu próprio livro, que tinha chego, eu acho que por essa época também, né, O Último Natal. Olha, ele é fininho, gente, dá pra ler bem rápido, tá? E eu vou ler a sinopse, a minha sinopse é curtinha, tem uma letra desse tamanho aqui, mas é curtinha.
Mai é uma jovem trabalhadora, tem um círculo social bem pequeno, nenhum inimigo e odeia confraternizações natalinas, mas resolve participar de uma mesmo assim, apenas para agradar seu melhor amigo. O que ela não imaginava era que esse seria o último Natal que comemoraria. 18 anos, tá, gente? E é uma... Ai, gente, eu amei essa capa, de verdade. Eu dei a ideia da capa, mas a menina que fez, né, a capa, ela deu mais alguns detalhes, né? Por exemplo, eu pedi pra tampar o rosto, porque eu não queria que o personagem... que desse pra ver o personagem, tá? O rosto do personagem, né? Então, ela tampou com capuz. Aí, ela que caiu no chão, na verdade, foi ideia da menina que desenhou, da capista. E... ela colocou assim, perguntou se ficaria melhor, se eu gostaria, não sei o quê. Ela teve a ideia de botar o arco aqui, eu adorei essa mão aqui, dá pra ver? Essa mão aqui, essa marca da mão, tem vários detalhes aqui, porque, tipo assim, eu dei um por cima, ela que foi criando os detalhes. E é isso que eu amo, gente, entendeu? Uma coisa maravilhosa. E é isso, e eu dei quantas estrelas? Aí, gente, eu fui super humilde, tá? Eu dei 4 estrelas e meia. Achei super humilde, porque a história é maravilhosa, então não podia dar menos do que isso. O próximo, que foi o último de fevereiro, no total eu li 3 livros em fevereiro, foi Caraval, da Stephanie Gardner. Nossa, que letra feia minha, né, gente? É uma fantasia onde Scarlett Dragna, vivendo sob um pai cruel, sonha assistir ao mágico jogo anual Caraval. Quando recebe o convite, sua irmã Tela é sequestrada pelo mestre legendário, transformando o jogo em uma perigosa busca de 5 noites onde magia, realidade e amor se misturam. Esse também foi outro livro que eu li para o quadro aqui no canal, então se você quiser saber mais detalhes pode ir ver lá. Mas assim, uma coisa que eu gostaria de falar é que, tipo assim, no início do livro eles falam, nada é real, não acredite. E aí, quando você chega no final, você fica tipo assim, gente, como assim isso não era real? Eu adorei essa parte. E eu esqueci de falar o gênero dos outros livros, né? A Menina que Roubava Livro é ficção, Guerra Mundial e Judeus, eu acho que tá escrito. Gente, que letra feia. Eu li em 29 dias. O Último Natal é suspense, né, gente? Porque eu tô olhando, não sei, é suspense. Tem outros gêneros também que eu coloquei, mas eu só simplesmente botei suspense. Eu li em 4 dias. E, na verdade, eu só li em 4 dias porque eu parei durante 3 dias, sei lá, 2 dias, eu parei de ler um pouco, porque por algum motivo, não me lembro qual. Caraval, eu li em 1 semana. E o gênero é romance, literatura fantástica e alta fantasia. Agora nós vamos pra março. Em março eu li apenas um livro também. Teve momentos, né, que eu não consegui ler livros, assim, rapidamente, né? Eu acho que mais pro fim do ano que eu fui mais rápida, mas no início eu tava bem lentinha. E às vezes o livro também complica um pouquinho, né? A Rainha Vermelha, de Victoria Aveyard. Acho que é Aveyard. Eu dei 3 estrelas, tá? O gênero do livro é o quê? Deixa eu ver. O gênero é romance, alta fantasia. Gente, eu vou dar uma letrinha desse tamanho, não tô conseguindo ler nada. Fantasia, mas eu botei ali, alta fantasia, fantasia, ficção, juvenil, literatura fantástica também, tá? Eu dei 3 estrelas. Eu dei 3 estrelas pra isso daqui. A sinopse é uma fantasia distópica onde a sociedade é dividida pelo sangue vermelho, plebeus, e prateados, elites com poderes sobrenaturais. A história segue Mary Barrow, uma jovem vermelha que, após descobrir poderes próprios, é forçada a fingir ser uma nobre, mergulhando em intrigas e traições no palácio. Esse aqui também foi um dos livros que eu li pro quadro, então podem ir lá. O próximo, que foi em abril, que eu também só li um livro, também foi pro quadro, e esse eu odiei, já começa aqui, não precisa nenhum a ver, mas se quiser ver porque eu nem falei nada, gente, eu odiei. Eu dei um livro apenas porque eu sei que a maior parte de eu não ter gostado, não ter entendido, foi culpa minha, pelo simples fato da burrice que eu tive, gente. Desculpa, eu nunca me senti tão burra lendo um livro, e eu me senti. Que é o quê? A Mandíbula de Caim, de Torquemada. Eu dei uma estrelinha só por isso. O gênero é quebra-cabeça, eu nem sabia que quebra-cabeça era um gênero, mas tudo bem. Mistério e ficção policial. É um quebra-cabeça literário de suspense com 100 páginas impressas em ordem aleatória. O desafio consiste em reordenar as páginas destacáveis para solucionar 6 assassinatos, identificando vítimas e algozes através de pistas ocultas, lógica e literatura, sendo considerado um dos enigmas mais difíceis do mundo. Realmente, não consegui. Não deu pra mim, tá? Maio. Eu li 2 livros em maio. O primeiro foi Um de Nós Está Mentindo, que também foi um livro que eu li para o quadro aqui no canal, de Karen M. McManus. E eu dei 5 estrelas. É um suspense adolescente que acompanha 5 estudantes do colégio Bayview que entram na detenção, mas apenas 4 saem com vida. Simon, criador de um app de fofocas, morre, tornando os outros 4, o atleta, a gênia, a Bella e o criminoso, suspeitos, já que tinham segredos prestes a ser expostos. Eu dei 5 estrelas. Acho que atualmente... Cadê? Nem sei onde eu tô. Acho que agora eu teria dado 4 só. 4, eu acho que é o suficiente. Eu li em 21 dias e eu não escrevi o gênero. Esqueci de escrever o gênero, então... não estarei falando gênero pra vocês, eu esqueci. Tá, o próximo, que foi o último, é O Menino de Pijama Listrado, de John Boyne. Deixa eu ver aqui a sinopse. Não tem sinopse, só tem coisa. Tá. Não, gente. Tá aqui. Eu tô acostumada, gente, em sinopse atrás de livro, né? Atrás, ou nessa parte aqui. Aí quando botam na frente, eu simplesmente me perco. Apesar que eu acho que o meu também, eu coloquei na frente, não do outro livro. Enfim. É muito difícil descrever a história de um menino pijama listrado. Normalmente, o texto de orelha traz alguma dica sobre o livro, alguma informação, mas nesse caso, acreditamos que isso poderia prejudicar sua leitura. E talvez seja melhor realizá-lo sem que você saiba nada sobre a trama. Caso você comece a lê-lo, embarcará em uma jornada ao lado de um garoto de 9 anos chamado Bruno, embora este livro não seja recomendado a garotos de 9 anos, e cedo ou tarde chegará com Bruno a uma cerca.
Cercas como essa existem no mundo todo. Esperamos que você nunca se depare com uma delas. Gente, estamos voltando com essas cercas ao redor do mundo, né? Bom, vocês sabem que esse livro fala sobre a época do nazismo. Porém, ainda assim, tem umas histórias, assim, meio erradas. Por exemplo, o fato de que o Bruno, que é o personagem principal, não sabia nada sobre o nazismo. Que o povo era meio alheio, as crianças eram meio alheio. Não era, né, gente? A gente sabe muito bem que as crianças naquela época eram ensinadas que o nazismo era normal, que odiar judeus, negros, mulheres, LGBT, enfim, era completamente normal. Inclusive, até hoje em dia, infelizmente, ainda existe esse tipo de pensamento, não é mesmo? E estamos voltando, infelizmente, para coisas assim. Podemos ver o caso que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas, enfim, né? As pessoas estão tratando como se não fosse nada. Eu dei quantas estrelas? Eu dei 4 estrelas. Ah, mas você... Sim, mas é uma leitura boa. Eu acho que se tivesse um pouquinho mais de informação correta, seria uma leitura melhor ainda. O cara sabe escrever. Isso aí eu não posso pegar, ele sabe escrever. Ok, em junho, li 3 Dias em Nova York, que é dessa coletânea aqui. 3 Dias em Nova York. A capa tá em preto e branco, né? Mas a capa aqui... Quer ver? A capa... Deborah Knott e Dwight Bryant viajam em lua de mel para Nova York, mas seus planos mudam quando o zelador é encontrado morto em seu apartamento e a detetive Sigrid Harold entra em cena para desvendar um misterioso crime. Eu dei quantas estrelas? É da Margaret Merrill, eu acho. Eu dei 3 estrelas. Até que é bom, gente, tá bom. Bom, o próximo livro é Bridgerton, o Duque e Eu, da Julia King. O primeiro livro da série, Os Bridgerton, acompanha Daphne Bridgerton, que finge um noivado com Simon Basset, o Duque de Hastings, para escapar da pressão matrimonial e afastar pretendentes indesejados. Plano falso entre a debutante e o libertino, marcado por diálogos espirituosos e alta sociedade londrina, transforma-se em um romance real à medida que ambos se apaixonam, enfrentando traumas do passado e medos de compromisso. Apesar de eu gostar bastante desse negócio de, sabe, relacionamento arranjado, não sei o quê, eu não achei muito bom esse livro, não. Eu dei quantas estrelas pra esse? O outro eu falei, eu dei 3 estrelas, não me lembro se eu falei. Esse eu também dei 3 estrelas. O próximo livro é Um Estudo em Vermelho, de Sir Arthur Conan Doyle. Esse eu tenho aqui em casa. Faz anos que eu tenho esse livro aqui em casa. E eu nunca quis ler ele, tá, gente? Nunca quis. Mas aí eu decidi ler. Falei, por que não, né? Eu tava num projeto de ler os livros encalhados na minha estante. Estante, né? Porque os meus livros ficam dentro do meu guarda-roupa, não tem estante. Mas, enfim. E ele é com o personagem... Qual é o nome do personagem, gente? Sherlock Holmes. Enfim, vou ler a sinopse. Você acredita que o cérebro humano se assemelha a um quartinho com paredes elásticas que podem ser estendidas à vontade? E que a cada acréscimo de conhecimento mais sábio você ficará? Watson, médico inglês, pensava assim. Surgiu-lhe, porém, a oportunidade de morar com o detetive inglês Sherlock Holmes na Baker Street. Não imaginava existir alguém tão excêntrico. Sherlock ousava ignorar que a Terra gira em torno do Sol. Watson não desconhecia o arguto investigador, capaz de superar a Scotland Yard no desvendamento de crimes misteriosos. Dentre eles, o assassinato de um homem numa casa vizinha, sem razão aparente. Com seu método dedutivo, Sherlock vai encontrar em outra terra e outros tempos o ponto de partida para seu estudo em vermelho. Luiz Antônio Aguiar. Como assim, gente? Não entendi, eu acho que a sinopse foi essa pessoa que escreveu. Eu dei quantas estrelas? Dei 3 estrelas também. E esse foi todos os livros que eu li em junho. Em julho, eu li A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood, que foi a minha leitura também do quadro do canal. A história segue Olive Smith, uma aluna de doutorado em biologia em Stanford, que para provar a amiga que está em um novo relacionamento, beija o primeiro homem que vê, o temido e charmoso professor Adam Corsen. Eles iniciam um namoro de mentira que inesperadamente torna-se real, desafiando suas crenças sobre ciência e amor. Eu dei 4 estrelas e meia. Eu acho que 4 estrelas era o suficiente, acho que não precisava desse meio não, mas tudo bem. O próximo foi em agosto, que eu li Amor e Gelato, da Jenna Evans, que também foi para esse quadro do canal. Lina é uma adolescente enviada para a Itália para passar o verão com o pai que nunca conheceu, realizando o último desejo de sua mãe. Em Florença, lendo o diário da mãe, Lina descobre segredos do passado e vive seu próprio romance com Rain, um charmoso jovem local. Eu dei 3 estrelas e meia e eu achei ele bem levinho, tá, gente? Então, assim, independente da idade, eu acho que dá pra ler sim, se você for adolescente. Não tem nada demais nesse livro, não. Setembro, eu li 2 livros. Eu li Morando com um Vampiro, que foi do quadro aqui no canal também, da Jenna Levine. É uma comédia romântica paranormal sobre Cassie Greenberg, uma artista falida que encontra um quarto barato com o misterioso Frederick J. Fitzwilliam. Ele é um vampiro do século XVI, noturno e antiquado, o que gera situações cômicas, bilhetes fofos e regras bizarras na convivência. Quanto que eu dei? Eu dei 3,5. Acho que dá sim. E eu também li pra o quadro, né, que eu falei aqui. O próximo, gente, esse livro foi o meu top 3 aqui. Que é a última nota também desse livro. Também desse livro aqui, de coletâneas. A última nota. Cadê? O livro tá caindo aqui, gente. Porque é desses assim, que é tudo costurado, aí é complicado. Tava novinho, gente, quando eu peguei, mas ele simplesmente tá desmanchando já agora. Deixa eu ler a sinopse pra vocês.
O músico Ethan Bright prometeu escrever uma canção para a mulher, Anna, no dia do seu casamento. Os anos se passaram, mas a promessa não foi cumprida. A promessa não foi cumprida. Agora, depois de um terrível acidente, será tarde demais? Gente, eu me emocionei muito nesse livro. Eu acho que foi o único aqui dessa lista que realmente tive assim, emoção. Eu achei ele bem um dramazinho, assim, bem bom. Eu adorei esse livro, gente, de verdade. Eu adorei, eu recomendo bastante. Eu não sei se existe a versão, assim, sozinha do livro, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas, assim, essa coletânea aqui vale a pena. Todos os livros eu gostei bastante. Até o momento, meu preferido era esse, mas depois que eu li esse... Não, peraí. A última nota, esse virou meu preferido. Eu achei, assim, o melhor de todos. Então, o próximo, cadê? Em outubro, eu li um livro só, que foi Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu dei 4,5 para o último Natal. Acho que poderia ser um 5, gente. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante dele. Ok, a sinopse de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Segue a adolescente Pip Fitz-Amob, que decide investigar com um projeto escolar um crime notório ocorrido em sua cidade 5 anos antes. O assassinato da popular Andy Bell pelo namorado Saul Sem, que cometeu suicídio. Eu dei 4 estrelas e também foi pro quadro aqui do canal, né? Eu não lembro se foi. Bom, em novembro foi o mês que eu mais li livros, tá? Eu li 4 livros. 4 livros. Enfim. O primeiro foi Harry Potter e o Cálice de Fogo, da J.K. Rowling. Li Piratão, ok? Leiam Pirata. Em Harry Potter e o Cálice de Fogo, o quarto ano de Harry em Hogwarts é marcado pelo perigoso torneio Tribruxo. Apesar de ser menor de idade, Harry é misteriosamente selecionado pelo Cálice de Fogo como quarto competidor, sendo forçado a enfrentar desafios mortais, incluindo dragões e bruxos das trevas. O livro, que aprofunda a adolescência e a amizade e traz um tom mais sombrio à saga, culmina no retorno de Lord Voldemort. Gente, minha dicção é perfeita. Eu dei 5 estrelas. Ok, o próximo livro é Modao Zishi, foi o livro 1, do Mo Xiantong Xiu. Gente, eu não sei falar. É uma obra chinesa. E ele tem, tipo assim, uma sobrecapa. Eu não sei falar isso. Como é que fala? Quando a capa solta, assim. Então, entendeu? A capa solta, aí fica assim, a capa. Eu costumo ler assim, porque essa aqui é a massa muito fácil. A primeira capa eu achei linda, gente. Deixa eu ler a sinopse aqui. Em meio à comemoração, aplausos e gritos de euforia, a morte de Wei Wuxian, o patriarca nossa, não tá saindo, foi anunciada. Ele era um jovem brilhante, um dos mais bonitos e talentosos de sua época, porém deixou tudo pra trás ao construir seu próprio caminho na cultivação, e assim como diriam as pessoas, procurou e achou sua própria ruína. Aqui tá falando que a cultivação... eu não gosto de falar esse nome, mas assim, na verdade não era, né? O povo que dizia que era isso. 13 anos se passam e Wei Wuxian acorda em um corpo de um rapaz desconhecido. Confuso, tentando entender onde está e o que está acontecendo, é bombardeado por acontecimentos e encontros que o faziam acreditar em seu infortúnio. Precisando lidar com o fantasma do seu passado, juntamente problemas e mistérios do presente, Wei Wuxian acaba se envolvendo em uma missão única enquanto relembra sua vida anterior. E na companhia do estimado e impecável Lan Wangji, quantas coisas poderão descobrir e até onde chegarão juntos. Ai, gente, eu amo Modao Zishi, sinceramente. Eu descobri ele no final de 2019 e 2020, que foi quando eu assisti o BL, né, a série, o K-Drama. E assim, perfeito, maravilhoso, mas eu tive que ler, né, os livros, porque melhores ainda. O próximo foi Sete Maridos de Evelyn Hugo, que foi pro quadro aqui no canal, né. E Modao Zishi eu dei 5 estrelas. Também, esqueci de falar. O Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é de Taylor Jenkins Reid, até hoje, eu não sei se é um homem ou se é mulher, que eu não fui ver. Narra a vida da lenda de Hollywood, Evelyn Hugo, que aos 80 anos decide contar sua história real a uma jornalista desconhecida, Monique Grant. O livro revela os segredos de seus 7 casamentos, a busca pela fama na velha Hollywood e seu grande amor proibido, alternando entre presente e passado. É um livro LGBT, gente, e eu não sabia disso. Nem na sinopse aparenta ser isso, tá? Eu acho que é pega trouxa, o livro. O próximo que eu li, eu dei 3 estrelas, porque eu não gostei muito do formato do livro, não. O próximo é A Química do Amor. O meu livro é Steph Barry, tá? A capa bonitinha. Foi o primeiro livro que eu lancei. E eu não vou ler a sinopse, porque eu acho que tá meio confuso. Não, a sinopse tá... agora que eu lembrei, eu tinha acertado a sinopse antes de publicar o livro. Ok, no início da década de 2000, Rosemary Collins se muda do Rio de Janeiro para fazer intercâmbio em Massachusetts e morar junto de suas amigas enquanto cursa Química na universidade. Lá ela conhece George Anthony Johnson e passa a crer em amor à primeira vista. Contudo, Rose descobre que George possivelmente tem um relacionamento com sua vizinha e desiste de tentar algo com o homem, guardando esse amor dentro de si, o desprezando para não se envolver ainda mais. Nesse meio tempo, enquanto vive suas vidas, seus amores e amizades, em uma virada de ano, coisas estranhas começam a acontecer e sua amiga desaparece misteriosamente, sem deixar pistas. Começa então uma caçada a suspeito e todos são culpados até que se prove o contrário. Essa frase é bem clichêzinha, né, gente? Eu escrevi esse livro quando tinha 14 anos de idade, né? Então, é isso. Eu dei 2 estrelas. Eu sei que eu poderia ter dado mais, mas eu não sei. Tipo assim, não é falando mal da minha escrita, tá? Mas eu publiquei esse livro pela Steph, de 14 anos de idade, que teve a vontade de publicar um livro. Não é um livro ruim, não, tá, gente? Não tô dizendo que meu livro é ruim, não. Mas, assim, você vê a imaturidade da escrita, você vê os erros, você vê... Por mais que eu, né, já com 21, dei uma editada, assim, no livro, mas você vê o início, sabe? Se vocês pegarem pra ler, né, vocês vão ver a diferença, entendeu? De uma escrita mais atual minha, da minha escrita com 14 anos de idade. Porque eu simplesmente peguei um monte de clichê e enfiei aqui. Mas tá ótimo. É isso. A vida é essa assim mesmo. O próximo livro... já vamos pra dezembro, tá? Foi Antes que as Luzes se Apaguem, de Joy Asher. Acho que é Asher mesmo. E foi o último livro da saga, né? Da saga não, do quadro aqui no canal, né? Lendo o livro Hypados pra saber se somos de verdade.
Sierra, uma jovem que divide sua vida entre Oregon e a Califórnia, onde sua família vende árvores de Natal. Apaixonada por Caleb, um garoto com um passado misterioso, ela enfrenta dilemas sobre confiança, perdão e o provável fim da tradição de sua família. Eu dei 3 estrelas e meia. E o último livro que eu li no ano aqui, pra mim, né, no caso, eu vou falar aqui no canal, mas não foi no canal, foi Mademoiselle X 2, foi o segundo livro. A capa já é uma desenhista diferente. Dá pra ver que tá diferente o desenho? Acho que não, né? Enfim, eu gostava mais do desenho da primeira. Não que a segunda esteja ruim, não tá, mas não sei. É a mesma coisa, ó, também tem como tirar e faz isso aqui e fica só a capinha. Ok, lacunas do passado são preenchidas e pouco a pouco a trama vai se revelando. Seguindo as direções dadas pelo braço fantasma, Wei Wuxian e Lan Wangji se depararam com uma cidade abandonada e cheia de mistérios. Lidando com os perigos locais, eles desvendam e descobrem a verdade por trás da história de pessoas que já foram esquecidas. Nesse volume de Mademoiselle X, teremos o esperado desfecho dos acontecimentos da cidade e a continuação da busca pelo amigão. Ao decorrer de tudo isso, pedaços do passado são revelados e o Wei Wuxian pode descobrir que parte dos seus atos significava mais do que ele poderia imaginar. Eu não vou discutir muito sobre a história do Wei Wuxian, porque tão uma no TikTok de falar mal do Wei Wuxian, de chamar ele de vilão, que você não tem ideia. Eu dei 5 estrelas, né? Do outro livro eu dei 3,5, não sei se falei. Agora eu vou falar sobre os gêneros que eu acabei esquecendo. O Menino de Pijama Listrado é amizade, ficção, jovens. 3 Dias em Nova York é ficção americana. Bridgerton é romance. Não sei que romance é esse. O Estudo Vermelho é literatura infanto-juvenil. Não sei o que se classifica pra colocar aqui. A Hipótese do Amor é romance. Amores de Lato também é romance. Morando com um Vampiro, romance. Tem tanto romance que eu li em 2025, hein? O Último Natal é romance. Não, Último Natal não, Última Nota. Eu não escrevo romance. Romance. Manual de Assassinato para Boas Garotas, mistério e ficção. Harry Potter é romance, literatura infantil e fantástica. Ah, não, literatura fantástica e infantil. Tá, entendi. Models é literatura fantástica e terror. Não acho que seja terror, né? Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Romance e literatura LGBT. A Química do Amor é um drama, né? Obviamente. Antes que as Luzes Se Apagam é um romance também. E Models X2 é a mesma coisa, literatura fantástica e terror. Eu li muito romance esse ano. E eu até que eu gostei de alguns. Mas assim, eu acho que eu nunca peguei pra ler um romance que presta, né, gente? Porque eu nunca gostei de romance. Mas assim, se eu for pra escolher entre romance ou qualquer outro gênero, será qualquer outro gênero, né, gente? Obviamente. E escrever. Não, eu não escrevo romance. Os meus 2 livros não são romance. Tem romance, mas não são romance. Apesar que o Último Natal não tem romance nenhum, né? Acho que não tem romance nenhum. Não me lembro. Pelo menos da personagem principal não tem. Não procure romance, tá? E é isso. Essas foram as minhas leituras. No total, eu li 22 livros. Eu sei que pra muitas pessoas pode parecer pouco. Tipo, não, eu li não sei quanto, eu li 50. Mas assim, com o tempo que eu tive e com o que eu li já nos anos anteriores, acredite em mim, isso aqui foi muito livro. Eu li muitos livros. Porque muitas das vezes antes eu lia, tipo assim, pegava um livro em janeiro, só terminava em junho. Então, assim, o fato de eu ter conseguido ler pelo menos um livro por mês, e alguns meses eu li 2, 3, 4 livros, isso é uma grande vitória. Tanto que eu terminei o livro lendo 22. Terminei o ano lendo 22 livros. Isso é maravilhoso, entendeu? Pra mim, pelo menos, perfeito, maravilhoso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, comente o que acharam do vídeo aí, o que gostaria de ver no canal. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E acione o sininho de notificações, porque aí toda vez que eu postar de novo, o YouTube vai notificar você. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, elas estão todas aqui embaixo. E é isso, eu espero que esse ano eu consiga gravar uns vídeos bons, legaisinhos e tudo mais. As minhas redes sociais das minhas lojas, que é Sour Pepper e a Papelaria Alvo, vão estar aqui embaixo também. Comprem meus livros. A Química do Amor e o Último Natal tem pra vender no Clube de Autores da Amazon e na estante virtual. Ajudem uma autora independente, por favor. Eu juro que meu livro é bom. O Último Natal é muito bom. E a Química do Amor é aquele clichêzinho adolescente, escrito por uma adolescente. Então, se vocês gostarem, quiserem ler, tudo bem. Se não quiserem, se não gostar desse tipo de leitura, vão no Último Natal, que é um suspense, mistério e tudo mais. Tchau, beijo. E até o próximo vídeo. E eu vou tentar gravar mais de um vídeo de maquiagem de carnaval esse ano, porque ano passado eu fiz um e, assim, uma coisa rápida, bem cheio de glitter. Esse ano eu vou ver se eu consigo fazer uma coisa mais elaborada. É isso, beijo, tchau.